O que acontece, nós percebemos que quando o povo não sabe por que nasceu, a pessoa não sabe por que nasceu, por que vive, por que está aqui, ela perde propósito, perde a esperança, perde motivação. E muitas pessoas acham que nasceram por um acaso, é porque o pai teve intimidade com a mãe e foi gerado a criança, foi gerado você. Na verdade, nós somos criados para louvor da glória de Deus. Nós somos criados para dar glória para Deus, para mostrar para esse mundo Deus que nós servimos. A palavra do Senhor fala que toda a glória seja dada a Ele. Então a tua vida é especial, valorize, diga assim: eu sou especial para Deus, porque a minha vida glorifica o nome dEle. A tua vida dá glória para Deus. A catequese lá de Westminster, onde teve um conselho muito forte nos anos de 1700, que determinou as bases do protestantismo, as bases da fé, como nós conhecemos hoje, estruturando a fé. Eles dizem assim: o fim maior do homem é viver para a glória de Deus e gozar da glória de Deus para todo sempre. O fim de todo ser humano é viver para a glória de Deus. Então a finalidade, a razão de pregarmos o Evangelho, é que através de Jesus, através do Filho Jesus, as pessoas conheçam a Deus. É através do Filho, somente pelo Filho. Por isso que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém conhece o Pai senão através de mim. Quando você entende que a fé evangélica, a fé que nós cremos, é para espalhar a vontade e conhecimento de Deus, nós temos uma motivação para viver. Posso dizer algo muito especial: muitos não querem Deus, muitos não conhecem Deus ao teu redor. Pessoas que conversam com você, pessoas que convivem com você, não têm a mínima noção de Deus. Há muitos crentes que não conhecem nem o manusear da Bíblia, se dizem cristãos, mas não conhecem a palavra, não sabem abrir nos livros da Bíblia, não conhecem os 66 livros da Bíblia, não tem intimidade. A gente está fazendo aqui o devocional, todo dia está sendo colocado nos grupos de WhatsApp a foto da página do devocional, lindo. Quantos devocionais lindos nós estamos lendo todos os dias, devocionais edificantes, está pondo todo dia no grupo. Todos os grupos do WhatsApp da igreja recebem, até no Facebook, acho que no Instagram colocaram também, de tempos em tempos colocam. E lá no finalzinho da página do devocional está os capítulos que nós estamos lendo todo dia da Bíblia. Quem está acompanhando esse devocional, está lendo a Bíblia 3 capítulos por dia, já está chegando no meio da Bíblia. Nós já estamos terminando Jó e vamos começar o livro de Salmos. Os Salmos, se você abrir a Bíblia no meio, literalmente dá em Salmos. Já em junho já chegamos praticamente no meio da Bíblia. Olha que bênção! O povo que conhece seu Deus é feliz, é bem-aventurado, tudo vai dar certo. Mas o inimigo tem feito com que esta geração, mais do que qualquer outra, se distancie de Deus. Nós vemos que o cristianismo em muitos países do mundo está naufragando, está afogando. Por que o cristianismo está se afogando? Por que o cristianismo em muitos lugares, e começou aqui no Brasil, está começando a declinar? A fé cristã, a fé verdadeira, porque o povo está com falta da revelação de Deus. Então o povo desanima para evangelizar, desanima para servir a Deus, porque falta revelação. O véu precisa ser tirado do entendimento de cada um de nós, para que o evangelho seja espalhado. Estão fazendo muitas pesquisas, como o Gallup, como o Ibope, fazem pesquisas no mundo inteiro para ver como que está a mentalidade das pessoas, e a pesquisa Gallup Internacional fez
uma pesquisa de opinião em 57 países, entrevistou 55 mil pessoas de 2007 a 2011, em 55 países do mundo, e perguntou se eles acreditavam em Deus. Para você entender, o ateísmo cresceu no mundo inteiro de forma abrupta. As pessoas não acreditam mais em Deus. Vai perguntar nos Estados Unidos, para muitos lugares, de Jesus, você crê em Jesus? As pessoas zombam. Um país que era um dos mais protestantes do mundo, e hoje, por causa de tantos fatores, e principalmente por causa de gerações sem receber o Deus vivo, vivendo uma vida religiosa fria, não passou para a próxima geração o fervor evangélico, o fervor cristão, o fervor pentecostal, não passou. E foi constatado que em 6 anos, 13% da população, daqueles que fizeram pesquisa, 13% daqueles países aumentou na verdade em 13% o número de ateus naquele país, ou naqueles países. 13% em 6 anos é um número gigantesco de gente que não crê mais em Deus. Mas o que faz a salvação acontecer na vida do crente? Não basta só crer, não basta só acreditar em Deus para ser salvo. Jesus disse, Nicodemos, capítulo 3 do Evangelho de João, Jesus disse, Nicodemos, para que você herde o reino dos céus, você tem que nascer de novo. Crer é o primeiro passo para um crente, acreditar em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, acreditar na palavra, acreditar, até os demônios acreditam, até o diabo acredita, mas aí vem o próximo passo, que é ter uma nova vida com Deus, nascer de novo. Jesus não disse, faça a fé, acredite, seja uma boa pessoa. Jesus não falou nada disso. Jesus está querendo dizer, olha, o que você é hoje não se encaixa no padrão dos céus, então o teu eu tem que morrer, o teu jeitão tem que morrer, a tua mente, essa maneira de você pensar tem que ser assassinada, condenada à morte. É isso que Jesus quis dizer, tem que morrer e nascer de novo. E Nicodemos fala assim, mas Senhor, eu mesmo sendo velho, eu entro dentro do ventre da minha mãe de novo, como poderei entrar no ventre da minha mãe de novo? E Jesus disse, nasce-se 2 vezes, nasce-se da água, da carne, e nasce-se do Espírito. Você não precisa morrer fisicamente e se reencarnar num animal, numa barata, numa pessoa, num corpo. A reencarnação está fora da nossa crença. Como que podemos reencarnar e ter tanta gente no mundo? Nós estamos hoje com 8,2 bilhões de habitantes. Como que pode? Há 100 anos atrás não tinha nem 2,5 bilhões de habitantes na Terra, e agora tem 8. Como que pode então? Quem tanto se reencarnou? É muita reencarnação, não tem como se encaixar nesse ensino que o pastor Taccone sempre dizia. Ele falava assim, a doutrina da reencarnação é para confortar os corações dos pecadores, é um ensino só para confortar as pessoas, dizendo para elas, morreu, depois reencarna, ela volta, fique em paz. É reconfortante para aqueles que perdem os seus entes queridos pela morte. Então é só para confortar, mas na verdade não tem efeito. Hoje é o dia da nossa decisão. Hoje é o dia de crermos, nos arrependermos e pedirmos perdão e nascermos de novo. Hoje é o dia que Deus nos deu. Alegrai-vos nele, diz o Senhor. Hoje é o dia que Deus está dando à humanidade, ao teu parente, ao teu ente querido, que nasça novamente. Mas não existe parto sem dor. Não existe parto sem dor. Se você acha que o cristianismo só traz alegria para você, o cristianismo vai te confrontar e vai te trazer uma dor emocional, um inconformismo, uma autoavaliação, olhando para o seu eu e dizendo, eu não sou digno,
eu não mereço, eu sou pecador. É isso que o Evangelho faz. Ele coloca a pessoa perfeita de Jesus, que mesmo sendo perfeito, a Bíblia fala que odiaram Jesus, nem Jesus agradou todos, diz a palavra. Mesmo sendo bom, perfeito, maravilhoso, sendo tudo que você já conhece de Jesus, as pessoas odiaram Ele. Sendo amor encarnado, o povo odiou Jesus, não queria. Imagine nós então, se Jesus passou por isso, quanto mais nós, mas Ele é a referência, Ele é o padrão. E quando você olha para Jesus, o padrão, e você se avalia, e você diz assim: meu Deus, isso é obra do Espírito Santo de Deus na tua vida, viu? Quando você faz uma avaliação comparando você com Deus, está tendo uma obra de Deus na tua vida. Se você não fez isso, começa a fazer: mas eu não quero nem me comparar com Jesus, quem sou eu? Não, você tem que ter um padrão para saber o que é certo, tem que ter o protótipo. Existe um protótipo de homem que agrada a Deus, de um ser que agrada a Deus, e o protótipo é Jesus. Esse é o protótipo daquele que agrada a Deus, o Filho que agradou a Deus, o Pai. E quando você usa o protótipo como referência, você começa então a fazer uma avaliação das suas imperfeições, das suas limitações. É assim que o cristianismo nasce, não é de boas palavras. Algumas vezes a gente só quer ouvir coisa de bênção, quer ouvir que Deus, mas tem coisa, quando o filho amadurece, deixa eu dizer para você algo que talvez você não entenda, alguns só vão entender. Quanto mais o filho amadurece, mais a filha amadurece, mais decisões autônomas ele toma, baseado no seu conhecimento. Quanto mais infantil a criança, o adolescente mais tem que ter os pais por perto para guiar, para orientar, para falar. Muitos crentes são criança, porque Deus tem que falar até a hora de comer para ele. Deus tem que estar falando: vai lá comer, vai fazer isso, é preciso de uma palavra profética para aquilo outro, eu vou buscar a palavra, eu vou em tal lugar, querido, quanto mais maduro você se torna conhecendo a Deus e a palavra, mas Deus vai confiar no seu novo nascimento, na sua mente espiritual, para tomar decisões baseadas na tua maturidade espiritual. Muitas vezes Deus não vai falar com você, Deus vai falar assim: vê a palavra. Tem vezes que você vai sonhar à noite, Deus não vai falar com você na madrugada, mas vai te dar um versículo da Bíblia para você abrir a palavra, vai falar com você na palavra. Eu sou assim, quando a gente tem um conhecimento razoável, simples da palavra, a gente está num momento de crise, sabe o que Deus faz? Deus fala através da Bíblia. Ele faz você lembrar de versículos que você já leu. Nós estamos lendo Jó. Meu Deus, quanta palavra tem em Jó. E aí, você vai ler a palavra, você vai buscar a lembrança da palavra, e Deus vai te orientar. Você está amadurecendo. E o problema nosso é esse: nós queremos sempre que alguém nos guie o tempo inteiro. Eu quero ouvir uma palavra, eu vou assistir um vídeo ao vivo do pastor que traz aquela revelação. Querido, quando você amadureceu, sabe o que você se torna? Você não é simplesmente aquele que ouve só uma palavra, que Deus vai falar conosco, é óbvio, Deus vai falar conosco, mas você, quando está maduro na fé, você entende que você é um instrumento para falar em nome de Deus. Eu tenho um dom, agora eu não só recebo uma direção, porque eu sou maduro, coerente com a palavra, eu ando em sincronia com a palavra, mas agora eu recebo palavra de Deus para falar para alguém que está precisando. Eu estou amadurecendo. Quantas vezes você falou uma palavra profética para alguém? Quantas vezes você olhou para alguém e disse assim: Deus vai fazer isso contigo?
eu estou vendo aqui na tua cara, eu estou vendo aqui no teu perfil. Deus está falando ao meu ouvido isso para dizer para você, Deus está falando no meu coração, eu estou sentindo de Deus. Quando você amadurece, você se torna instrumento de Deus. Deus vai até falar com você, com certeza vai, mas Deus vai te usar para você ser a boca dele aqui na terra. E Deus está chamando essa igreja para ser a palavra profética em Sorocaba. E esse amadurecimento só vai com conhecimento, e conhecimento de Deus é andar com Ele todo dia. Eu só conheço a minha esposa porque eu estou todo dia com ela, faz quase 20 anos, dorme, acorda, come, sai, vai, e tem muita coisa que ainda a gente vai conhecendo com o passar dos anos, mas tem que estar todo dia junto, conversando, lendo a pessoa, entendendo a pessoa. Quando você começa a conhecer Deus, a tua vida espiritual vai facilitar tremendamente, porque você tem o conhecimento espiritual e o conhecimento bíblico do Senhor. Muitas pessoas querem saber, eu quero conhecer Deus, eu quero que Deus se revele. Queridos, 65% do livro de Salmos apresenta os atributos de Deus para o homem. 65% do livro de Salmos fala e mostra como Deus sente, como Deus age, como Deus pensa. Então, quer conhecer um pouco Deus, começa a ler Salmos todo dia. Quer conhecer um pouco Deus, vai lendo Provérbios um pouco todo dia. Você vai entender o caráter de Deus. A palavra do Senhor em Provérbios diz assim, que a sabedoria grita pelas ruas. Salomão diz assim: venda tudo e adquira sabedoria. Investe tudo que você tem para ter o quê? Sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então investe em aprender, em conhecer a Deus. O temor vem e sabedoria começa a entrar dentro da tua alma. Faça investimentos para a sua eternidade. E o maior investimento que alguém pode fazer é o investimento de conhecer a Deus. Tem gente que vai numa conferência, num evento para ser abençoado, para abençoar a família, viu, conhecendo Deus, a bênção vai vir, não se preocupe. Amém? Aqui está falando, Daniel está falando, o povo que conhece a Deus é forte. Ele está querendo dizer, a pessoa, o homem, a igreja, o povo que conhece o seu Deus é um povo forte, um povo abençoado. E algumas vezes as pequenas coisas te afetam, porque emocionalmente nós somos afetados por tantas coisas. Só que você não pode deixar o que te afeta diariamente prolongar na sua vida. Porque, viu, a alma triste, a alma que está amargurada vai começar a adoecer literalmente os seus ossos, diz o provérbio. A alma batida adoece os ossos, diz a palavra. Então cuidado, porque algumas vezes você orou para Deus libertar, para Deus curar, mas Deus está falando, eu preciso curar a tua alma, eu preciso curar o teu, para curar o seu corpo. Porque tem gente que está sendo intoxicada emocionalmente aqui, sabe por quê? Porque a alma está doente, você está amargo de alma, amarga de alma, então começa a aparecer dores, começa a enfraquecer os ossos, começa a ficar infeliz, e doença vem, e você faz campanha, você olha, você fala, mas Deus não me cura, Deus não me liberta, Deus não faz isso. Deus está querendo dizer para alguém aqui, me conheça, deixa eu curar a tua alma, a tua angústia, deixa eu tirar essa tristeza do seu coração, perdoa quem tem que perdoar, ame quem tem que amar, perca se tem que perder, para que você ganhe lá na frente. Faça o que minha palavra diz. Eu vou curar tua alma, eu vou curar teus sentimentos, e vou começar a curar tuas juntas, os teus ossos, os teus músculos. Eu vou juntar, eu vou curar agora os órgãos afetados. Eu liberto de câncer, eu liberto e curo e limpo o teu sangue. Mas deixa eu começar uma obra, porque eu sou amor, mas eu também sou um Deus que quer curar a tua alma hoje. Deixa Deus curar a tua alma.
pode tomar o remédio que for, a alma amargurada vai levar à morte, e a morte também é espiritual, porque o crente desapontado, o homem e a mulher que é de Deus, está desanimado espiritualmente, querido. O que nos mantém de pé e vivo e felizes é a presença do Espírito Santo, é a glória de Deus na nossa vida. Se o Espírito Santo não se move mais na tua vida, você vai ter tristeza, dor, sofrimento, tudo que as pessoas falar, você vai ficar triste e chateado. Nós estamos vivendo uma geração que qualquer coisa que faça para as pessoas se magoam. É uma geração de gente que não conhece Deus, não é forte no Senhor. E Deus quer libertar você conhecendo a Deus. E a palavra do Senhor fala que se você conhecer a Deus, você vai se tornar muito forte. Se você conhecer a Deus, você vai se tornar muito forte. Um homem de fé inabalável. Viu? O crente é assim, vem com um baque num dia, irmãos, e a gente absorve. Vem com uma palavra, vem com uma situação terrível num dia, a gente pega, absorve, fica triste naquele dia. Só que o Espírito Santo fala assim, vai assimilando essa tristeza, estou curando, estou te dando força. Quando chega no dia seguinte, o crente já está com o coração mais em paz, já está com um sorriso melhor no rosto. Vai chegando 2 dias, o crente vai melhorando, ele não vai absorvendo e se auto-intoxicando pelas mazelas da vida. As mazelas da vida, você viu as notícias tristes na televisão e você absorveu, você ficou triste. Não, você absorve, fica triste e recorre ao Senhor. O Espírito Santo fala a nossa mente, o Espírito Santo nos consola, o Espírito Santo te fortalece, porque você precisa de força para enfrentar o dia mau. O dia mau virá, Jesus falou, não tenha dúvida, dias ruins virão, mas o Senhor, Ele te renova, Ele te restaura nos dias maus, os dias difíceis, os dias de combate, de ataque, de perseguição, de humilhação. O Espírito Santo te consola hoje, mãe, pai, marido, esposa, crente no Senhor. O Senhor te consola e conforta teu coração, a tua alma hoje. Fique em paz, diz o Senhor. Então, quando você conhece a Deus, o Espírito Santo começa a falar essas coisas na tua mente. É lindo servir Deus. As tuas decepções, as tuas tristezas vão virando alegria, renovo, superação, um novo tempo. Alamanaias, oh aleluia. De uns anos para cá, eu percebo os ímpios olhando para um Deus na igreja que só fala das coisas materiais. É o que muitas igrejas têm pregado, um Deus de coisas materiais. Um Deus que só vem para ajudar os cristãos nas coisas desse mundo. Quando o ímpio olha para muitas palavras que é falada nas igrejas, o ímpio não consegue crer em Deus, porque ele fala, ele só cuida de coisas materiais. Como que eu não estou precisando de nada? Por que eu vou precisar de Deus então? Nós percebemos que quando o ímpio não crê, o que é ímpio? Que vive na impiedade, não tem piedade de ninguém, não tem compaixão de ninguém, é egoísta, materialista, mesquinho, é o ímpio. Ainda mais quando tem de tudo, ele não precisa de Deus, porque se eu tenho dinheiro para comprar tudo, eu não preciso de Deus para nada. Para que eu vou precisar de um Deus materialista? De um Deus que só vê coisas terrenas, só vem para abençoar as pessoas da matéria. Então o ímpio se afasta, ele não quer conhecer esse Deus, ele não está se importando com esse Deus, porque ele já tem tudo. Muitos são assim, pessoas têm tudo, por que eu vou querer Deus então? E nós percebemos que a descrença e o ateísmo começam a entrar nas famílias, dentro dos lares. O ateísmo é não crer em Deus. Há pessoas que foram criadas na igreja, pessoas que ouviram o evangelho, mas hoje são ateus, não acreditam que Jesus veio à terra,
e nasceu em carne, não acredita que Jesus curou os enfermos, não acredita que Jesus foi crucificado numa cruz e morreu no terceiro dia, não acredita que Jesus ascendeu aos céus, não acredita que Jesus ressuscitou dos mortos, não acredita no inferno, não acredita no céu, não acredita no mundo vindouro, não acredita na justiça e na condenação eterna, não acredita. Eu acredito no quê? Não acredito em nada disso. Eu quero viver a minha vida como eu acho que tem que viver. Quando a igreja não está poderosa na terra, ela cria na sociedade uma descrença, porque eles não veem dentro das igrejas um povo forte e poderoso, um povo de mudança de vida, um povo transformado. Tem gente que disse assim para mim: aquela pessoa evangélica, nossa, eu conheço ele faz tantos anos, nunca soube. Ele é evangélico, nunca soube. Quando essas coisas começam a acontecer, traz descrença para o mundo. O mundo não acredita muito em Deus, porque não vê o poder de Deus verdadeiro transformando vidas dentro do local onde se prega Deus. O que nós vemos hoje, muitas vezes, é bom, não é ruim, não é nada errado falar sobre coisas emocionais, palestras motivacionais, motivando, animando as pessoas, não tem nada contra, mas a igreja, o evangelho não é só isso. Programas de TV que só falam de um assunto específico, programas evangélicos, e as pessoas assistem e contaminam, outros olham e nós somos motivo de chacota, Eu me lembro antigamente que se dizia que era crente, as pessoas respeitavam quando falavam que o indivíduo era crente, porque eles entendiam que o poder espiritual daquela pessoa e a busca espiritual dela era muito grande, então as pessoas respeitavam o poder que havia nelas. A pessoa falava assim: você está fazendo isso contra mim, eu vou orar por você, hein? O ímpio ficava com medo. Vou orar para você, viu? Alguns até falavam, né? Nós nunca usamos esse termo, mas tem denominação mais radical que fala assim: Deus vai pesar a mão, hein, irmão? Deus vai pesar a mão. E as pessoas acreditavam. Viu? Levanta contra os ungidos de Deus. A pessoa que se levanta contra o ungido, a ungida de Deus, querido, cuidado com aquilo que ela faz. Perdeu-se o temor, perdeu-se o respeito, é sério. É muito importante você e eu termos essa consideração. Se você é do Senhor, ai daquele que tocar no meu ungido. Se você é do Senhor, ai daqueles que tocarem em você, diz o Senhor. Ai daqueles que se levantam contra ti, diz o Senhor. Mas eu tenho que fazer jus a essa palavra ungido, ungida de Deus, homem de Deus, mulher de Deus, porque senão o mundo não vai crer, e o mundo está partindo para uma próxima geração ateísta, que não crê em nada que é espiritual. Uma geração que não crê é uma geração inconsequente, então eu posso fazer o que quiser, porque não vai acontecer nada comigo. É uma geração de pessoas e filhos inconsequentes, porque não tem o temor da correção na vida dele. Filhos que não têm temor da correção do seu pai, são filhos que não respeitam pai e mãe. Filhos que não respeitam pai e mãe, assim é com Deus. Se as pessoas não respeitam a Deus, consequentemente, eu não tenho medo do juízo de Deus. E a Bíblia, eu estou lendo um pouco de Apocalipse. O Apocalipse é o juízo de Deus sobre a terra. É o juízo de Deus sobre os homens que não creem. E a Bíblia fala que daí, quando eles começarem a ver o juízo de Deus caindo sobre a terra, a Bíblia fala que eles blasfemarão contra Deus e o seu ungido, o seu filho. Como que vão blasfemar de um Deus que eu não acredito? Eles vão começar a acreditar, é claro, mas eles vão blasfemar, falar palavras blasfemas, horríveis contra Deus. Então, quando a igreja faz o seu papel, conhece o seu Deus, nós somos um povo forte. Não existe cristianismo isolado dentro de casa, eu fazendo o meu culto ao Senhor, como algumas pessoas falam, eu sirvo a Deus em casa. Não, a Bíblia fala que o povo que conhece a Deus é um povo forte. Por isso nós temos que servir juntos, estarmos juntos cultuando a Deus, adorando a Deus em espírito e em verdade. Diga assim: Senhor, estamos todos juntos aqui em teu nome, por isso nós estamos mais fortes. A outra pregação que o mundo começou a fazer nos anos de 1700 foi o iluminismo.
O homem é o centro de tudo. E quando o homem é o centro de tudo, querido, a queda é certa, porque o homem se acha autossuficiente, o homem se acha invencível, o ser humano se acha capaz de tudo. Você viu esses dias aí, o presidente do Irã, que afrontou o povo de Israel, você viu o que aconteceu? Vai acontecer mais fenômenos incríveis para você crer. Você viu o parlamentar lá num país do Oriente Médio, acho que é da Arábia Saudita, zombando do Deus de Israel, irmãos. Quando ele terminou a fala dele, ele caiu com um infarte que foi quase fulminante, está em grave estado. Ele acabou de falar do Deus de Israel, começou a falar, está no YouTube, aconteceu essa semana. Isso me traz temor, que parece então que as coisas estão se acirrando, está cada vez ficando mais pesadas. O juízo e a justiça de Deus virá sobre uma geração ímpia, sobre uma geração incrédula, uma geração que zomba, que odeia Deus. Mas como que eu posso aplacar isso, pastor, na minha vida e na minha família? Conhecendo o Deus que você serve e o servindo com o coração puro. Algumas vezes as pessoas não sabem o problema que elas têm, que é tão sério. Ela não sabe porque ela tem a vida que ela tem, mesmo sendo crentes, mesmo sendo do Senhor. A vida não vai para frente, é porque não tem temor de Deus ao falar, ao pensar, ao agir, ao reagir. Não tem temor de Deus. Então o inimigo pega as pessoas pela língua. Irmãos, nem tudo que eu penso eu falo, nem tudo que eu acho eu preciso expor, nem para os irmãos e nem nas redes sociais. Os meus achismos, os meus pontos de vista são para mim. Muitas das coisas, eu fui nascido para glorificar a Deus. A minha função é dar glória para Deus, falar de Deus, mostrar Deus através da minha família, através do nosso trabalho, através daquilo, é mostrar Deus. As minhas coisas pessoais, a minha opinião não é para nada. E as pessoas gostam de dar as suas opiniões, tudo tem uma opinião. E acaba que o diabo usa essas opiniões para trazer dor, tristeza, perturbação na vida delas. Por exemplo, está chegando a época de política. Provérbios, eu li esses dias, Provérbios fala: não olhem nem para a direita e nem para a esquerda, assunto encerrado. Quem pode dizer isso? Assunto encerrado. Nem direita e nem esquerda, filha. Essa é a palavra, é Provérbios falando para você ter sabedoria e ser feliz. Não olhe nem para a direita nem para a esquerda, mas olhe para o Senhor, olhe para o alto, aonde vem teu socorro. E as pessoas ficam discutindo bobagens. Isso é falta do temor, do conhecimento de Deus. Porque se eu conheço a Deus, esse assunto, esse aqui, de lado, o meu alvo é Cristo. O meu alvo é Cristo. Quer comais, quer bebais, quer vestir, quer acordar, quer dormir, eu vim para agradar ao Senhor, para dar glória para Deus. Eu não vou perder meu tempo com coisas desse mundo. E é isso que algumas vezes, e quais são as consequências de alguém que não conhece a Deus? Nós vamos ver pela palavra. Primeiro, quando o povo não conhece a Deus, o povo e a igreja se perdem. Está dentro da igreja, está cultuando e está perdido. Está perdido. Oséias 4,6 diz assim: o meu povo está destruído por falta do conhecimento de Deus. Oséias, quando fala isso, eu vou contar um pouco rapidamente da história de Oséias. Oséias é um profeta do Velho Testamento muito poderoso. E o povo está apartado de Deus fazia 40 anos. Fazendo coisas horrendas, tendo comportamento pior do que dos países ímpios que adoravam outros deuses. O povo estava vivendo num declínio espiritual, apostasia e esfriamento terrível espiritual. Oséias está clamando a Deus, suplicando a Deus pelo povo, e Deus fala assim: Oséias, você está suplicando ao povo? Você está chorando pelo povo? Então, você não está sentindo o que eu estou sentindo por causa do povo. Oséias, você vai fazer o que eu estou pedindo. Case-se com uma prostituta chamada Gomer.
case com a prostituta. E a palavra do Senhor fala que Oséias foi atrás de Gomer e casou com ela, a prostituta. E a Gomer era uma pessoa pervertida, de má caráter, de mau caráter ruim, uma mulher que não tinha temor nenhum de Deus. Então Gomer, ela tinha filhos. Quando ela passava o tempo que os filhos já estavam maiorzinhos, Gomer saía de casa e ia para a prostituição de novo. Aí Deus falava: Oséias, vai buscar tua esposa lá no prostíbulo. Oséias trazia ela de volta, acalmava ela, orava por ela. Tinha mais um filho. Passava um tempo, Gomer ia de novo para a prostituição. Isso aconteceu muitas vezes. E aí Oséias começou a chorar e falou assim: Senhor, o Senhor me deu uma mulher pervertida. Eu sou um homem santo, um profeta santo do Senhor. E Gomer tem relações com um monte de homens. Gomer, ela fica na balada, fica na prostituição, na bebedice, nas drogas. Ela me humilha. As pessoas dizem: essa é a esposa do profeta. Que infeliz que ele é. Ele começa a chorar e Deus fala assim: Oséias, é a mesma coisa que eu sinto com o povo de Israel. Israel é a minha noiva, a minha amada. E o povo de Israel se prostitui. O povo de Israel se esfriou na minha busca. O povo de Israel se apostatou da fé. O povo de Israel ficou cruel. O povo de Israel se afasta de mim e vai adorar outros deuses. Olha que perigo, o sincretismo religioso entrando dentro do povo santo. É medalhinha, é santinho, é lacinho, é mandinga, é o olho que tudo vê, é não sei o que, pondo em casa, a mistura da fé com outras religiões, com outras filosofias humanas, confundindo a mente dos crentes, tirando a visão dos crentes do verdadeiro Deus. Ele falou assim: é isso que o povo de Israel está fazendo. Agora você está sentindo o que eu estou sentindo. Então o profeta começa a sentir o que Deus sente por nós, e o profeta começa a pedir perdão. O profeta começa a dizer: Senhor, tem misericórdia do povo, Senhor, tem piedade do povo. Então Jeremias, mais tarde, no capítulo 23, fala assim: Senhor, meu Deus, o povo de Israel trocou os mananciais das fontes de água da vida, está bebendo água em cisternas rotas, em água podre. O povo trocou o Senhor para beber de água podre, de água suja, de água que não dá saúde para eles espiritualmente falando. O povo facilmente se afasta de Deus por qualquer coisa, qualquer novidade, qualquer assunto, e o povo começa a olhar o mundo, começa a olhar os modismos que estão acontecendo dentro dos locais religiosos, a super graça sendo pregada a todo custo. Quando a igreja começa a apostatar-se de Deus, não quer dizer que a igreja vai adorar ídolos, é que a igreja começa a ter outras influências e começa a desanimar o povo. É fofoca, é escândalo que tem toda semana no YouTube, escândalo de pastores, escândalo de ministérios, escândalo, e isso vai contaminando o seu coração, e você começa a beber desta água de cisterna, esta água poluída, essa água suja que te contamina. Aí quando você vem para ouvir a palavra, o teu coração está contaminado. Quando você vem ouvir a palavra no altar, você não consegue adorar, porque você está com a alma contaminada. Só notícia ruim vem para você. Deus quer te libertar para você beber das fontes dos mananciais, das fontes da água da vida que jorra, água pura espiritual, as águas do Espírito Santo se movendo nesta igreja. Um povo que entendeu que nós precisamos alcançar Sorocaba para Jesus. Querido, o pecador está indo para o inferno todo dia. Todo dia alguém morre em Sorocaba. Todo dia alguém deixa esse mundo. Eu estava me lembrando, vindo para a igreja agora, do acidente do rapaz, indo embora para casa às 6 horas da manhã. Ele cruza aqui Afonso Vergueiro de moto, e vem um carro a mais de 100 km por hora, e joga esse rapaz a mais de 20 metros de distância, morto, num acidente. Estava indo despretensioso para casa de moto, e alguém vem e arrebata a sua alma, mata. Para onde vai esta alma? Para onde foi esta alma se não conhecia o Senhor?
Deus está precisando de homens e mulheres que não se afastem dEle, que mantenham o coração puro. Querido, o teu coração não está mais puro com as coisas de Deus? Volta à palavra, leia os evangelhos, leia o evangelho, veja as histórias, veja o que Jesus era, volta à pureza, volta ao primeiro amor, volta ao evangelho verdadeiro. Não deixa com que a obra de Deus se perca, desanimem. Pastor, eu estou ouvindo bastante do fim do mundo, estou ouvindo bastante da volta de Jesus. Eu desde criança, eu escuto da volta de Jesus, é ou não é? Sim ou não? É. Por que você parece que está sempre que Jesus está voltando? Para a igreja ficar sempre alerta, alerta, porque se falar para a igreja de Cristo na terra que Jesus vai demorar para voltar, a igreja fica relaxada, a igreja, o povo desanima, fica em casa, porque na correria que você tem do dia a dia, vir para a igreja, você acordar de manhã é uma loucura, nossa, eu acordei a semana inteira 5, 6 horas da manhã e vim para o culto agora domingo 8 horas da manhã, é puxado, os dias tão difíceis e trabalhosos. Imagine se falar que Jesus não vai voltar, irmãos. Olha, Jesus vai voltar daqui 200 anos, fique todo mundo em paz, viu? Sabe o que vai acontecer? As pessoas vão apostatar, abandonar a fé, porque Jesus não volta logo. Mas os sinais estão acontecendo já faz algum tempo, os sinais da volta de Jesus, para que o povo busque, que o povo chore, que o povo fique alerta, que o povo clame, que você venha a se dobrar aos pés de Jesus e pedir perdão, e falar: Senhor, salva a minha casa, salva a minha vida. Irmão, sabia que tem crente que não vai ser arrebatado no dia do arrebatamento? A Bíblia até dá um manual de orientação para os crentes que não serão arrebatados. Apocalipse orienta os crentes que não vão ser arrebatados. Olha, é o seguinte, vai subir bastante que vai para o céu, viu? Os últimos serão o primeiro. Jesus falou. Mas o Apocalipse fala para você e para mim, se nós ficarmos, quem ficar, como você deve proceder, porque muitos não subirão. Guarde a palavra de Deus que o pastor está falando da boca de Deus aqui hoje. Muitos crentes não vão subir, porque eles escolheram os prazeres desse mundo, escolheram viver uma vida dentro da igreja, mas longe de Deus, não conhece Deus. Como que eu vou pôr pessoas para dentro da minha casa, que eu não tenho intimidade, eu não conheço? Entra aqui, vamos fazer um jantar aqui. Eu só ponho para dentro da minha casa, e você também, pessoas que você conhece. Deus deveria colocar eu para dentro da casa dele, nas moradas celestiais? Eu faço essa pergunta: Senhor, o que o Senhor acha? O Senhor me conhece, eu conheço o Senhor me conhece o suficiente, eu sei, mas eu te conheço o suficiente para o Senhor me convidar para ir na tua casa, morar lá? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Você conhece Deus suficiente para Deus dizer: está salvo, vai morar lá? Vai subir comigo, vou abrir a porta da minha casa? Essa é a pergunta. Mas pastor, eu me batizei, sou cheio do Espírito Santo, eu faço as coisas de Deus na igreja, amém, glória a Deus, mas você conhece Deus em tudo isso que você faz? Deus se revela para você quando você vem na igreja, Deus se revela para você quando você adora Ele aqui na igreja, Deus se revela para você quando a palavra está sendo aberta e pregada, e você começa a absorver o conhecimento especial de Deus sobre a tua vida e por você. Essa é a pergunta que todo crente tem que fazer, porque o crente que faz essa pergunta, ele está amadurecendo. Ele não está mais brincando de igreja, ele não é mais criança, ele é um crente que está preocupado com a sua vida eterna. O povo que conhece o seu Deus é forte. E a palavra do Senhor fala aqui em Provérbios 29, sem profecia, sem revelação, o povo se corrompe. Provérbios 29, 18, sem visão, sem revelação, sem conhecer o caráter, a onipotência, a onisciência, os atributos de Deus, o povo que não conhece o seu Deus se corrompe. Nós nos corrompemos, irmão, nós perdemos o foco fácil. Por quê? Porque nós não temos a intimidade, o conhecimento absorvido, não só a informação. O que você tem quando você vê a internet se chama informação. A mídia da informação, você vê muita
pouco conhecimento. Diga, muita informação, pouco conhecimento. Porque você vê de tudo um pouco nas redes sociais. Informação não é conhecimento. Eu vi um vídeo tão bonitinho do pastor pregador tal. Eu fiquei tão animado. Você lembra o que ele falou? Não lembro, mas foi tão bom. Eu vi tal pessoa, ele não é evangélico, mas ele falou uma coisa tão bonita, está tão bom, está tudo misturado já. Se você não bebe dessa fonte, você está bebendo de outra, irmãos, você está bebendo veneno. Eu vi aquele lá, ele é de outra religião, mas ele é tão bonito, ele fala palavras tão boas. Eu vi aquele coach, ele não é evangélico, mas ele é tão bonzinho. Eu vi aquele cantor de rap lá, aquele cantor de funk, todo tatuado, ele fala umas coisas tão bonitas. Eu gostei tanto. Você está misturando as boas novas do evangelho com palavras do mundo. Você está bebendo de cisternas que estão com águas poluídas. Cuidado com o que você tem bebido espiritualmente. Pessoas pegam filosofias, o estoicismo, por exemplo, filosofias greco-romanas, começam a ouvir palavras de Aristóteles, palavras de Buda, palavras de outros que não são do Senhor e se alimentam dela, e começa a ter a mistura, o sincretismo da fé. E aí, quando precisa colocar a fé em prática para expulsar demônio, para orar para enfermo, a fé parece que não emerge, parece que a fé não cresce. Por quê? Porque a palavra no coração do crente está misturada. Não observa a palavra, não ama a palavra. Daí quando vem um demônio, vem alguém perturbado, tem medo, preocupação. Vem uma luta, a pessoa se desestrutura inteira, é grito para a casa toda. Uma má notícia, a pessoa se perde, vai para as drogas, vai para outras coisas para acalmar a alma dela, porque o evangelho, a boa nova está misturada. Jesus não é o suficiente, precisa ter uma ajuda, viu? Eu preciso ter uma ajuda de um filme, um videozinho motivacional. Eu preciso ver coisas motivacionais. Pastor, está errado, não é? Não, você pode até olhar, mas não absorva. O que você tem que absorver é a palavra. Não se perca. O povo que não conhece o seu Deus se corrompe. Sem profecia o povo se corrompe. Sem a palavra o povo se corrompe. Aí eu vou ver um vídeo bem legal daquela pessoa que fala tão bonito. Irmão, cuidado com o que você tem lido. Se você tem lido outras coisas que não é a palavra, volta para a palavra, por favor. Volta para a palavra, volta para os livros, volta para a santidade, volta para a busca, volta para a oração. A falta de conhecimento de Deus na sociedade gera imoralidade. O que mantém a moral e a ética na vida dos seres humanos, principalmente dos países ocidentais, é o conhecimento de Deus. Os países que estão perdendo o conhecimento de Deus, o conhecimento do amor, do temor, da justiça, da ira de Deus, que Deus é real. Irmãos, a sociedade que perde essas informações, ou esse conhecimento precioso de Deus, perde moral, perde ética. Por que mantém um homem ético, um homem sendo educado, um homem e uma mulher sendo pessoas que tratam bem o próximo? É a existência de Deus, o temor de Deus. Quando nós perdemos, a sociedade perde, não tem respeito. Homem não respeita a mulher, mulher não respeita homem, o cidadão não respeita a polícia não respeita cidadão. É a falta de Deus. Porque aonde tem Deus tem ética, tem moral, tem respeito. Então não perca Deus na tua vida, na sua casa, no seu casamento. Antes de você ser fiel à tua esposa, teu esposo, antes de ser fiel aos seus amigos, você tem que ser fiel a Deus. É o freio, ser temente a Deus é o freio. E o temor de Deus é esse, é o seguinte. A gente não fala muito, mas hoje eu vou falar. O temor de Deus é o seguinte: Deus corrige os filhos que ama. Se você é filho de verdade, você pecou e você transgrediu a palavra de Deus, vem correção para a sua vida. É isso que Hebreus fala. O bastardo, o que não nasceu de novo, não sente correção. Então eu tenho que temer a Quem teve um pai e uma mãe rígido aqui? De verdade, pai e mãe rígido. O que você temia no teu pai e tua mãe? A braveza. O pai era bravo, hein?
A mãe então não dava sorriso para nada. O pai batia mesmo, chegava em casa, arrepiava a gente. Você tinha medo do quê? Da cor, mas você amava. Amava o pai, porque o pai, um pai justo, um pai correto, presenteia na hora certa, põe alimento em casa, é uma pessoa de boa índole, correta, mas na hora de corrigir os filhos ele era bem sério. Deus é mais ou menos assim. Se você é filha de Deus e você nasceu de novo, e você tem transgredido, tem se rebelado contra Deus, tem pecado contra Deus, querido, Deus tem que corrigir você para você voltar para o caminho, não tenha dúvida. E algumas vezes o crente não quer correção, o crente não quer enfrentar coisas que vão melhorar a vida dele, porque eles não conhecem. E o amor de Deus é na correção. O amor de Deus é na correção, e você tem que entender que se você não for corrigido, isso é um sinal de que você não nasceu de novo. Pastor, então quer dizer que a doença que veio para mim é a correção de Deus? Não. Quer dizer que tudo de ruim que está acontecendo comigo é a correção de Deus? Nem tudo. Deus fala para você na hora. Está vendo o que está acontecendo com você agora? Eu estou corrigindo você. Quem conhece Deus consegue ouvi-lo. Quem conhece Deus começa a ouvi-lo aqui, ó, na sua mente, calamanaias. Ele fala, ele diz, o Espírito Santo fala na hora. Você está vendo? Você abriu brecha. Quem entrou aí porque você cometeu aquele erro, aquele pecado? A brecha que você abriu, quem entrou para fazer isso na tua casa foi o diabo, porque você abriu uma brecha, você abriu um caminho por causa do seu erro, do seu pecado, da sua boca suja, do seu jeito. Você abriu brecha. E aí o crente tem que fazer o que quando ele faz isso? Quando ele está perdendo a presença de Deus, o que o crente tem que fazer? Ele tem que orar, se arrepender, pedir perdão, chorar na presença de Deus e voltar rapidinho para o Senhor, porque Deus é benigno, Ele é misericordioso, Ele te recebe de volta. É tão lindo ver um filho e uma filha que pede perdão para o pai. Quando você talvez já viu a tua filha, teu filho pedir perdão, não sei, mas em casa tem essa cultura de pedir perdão olho no olho em casa. Nós ensinamos desde criança, se vocês falharem, vocês têm que pedir perdão para o pai e para a mãe. Mas se nós falhamos, nós temos que pedir perdão para vocês. Isso é uma cultura cristã, familiar. Então é tão lindo quando o filho vem, a filha vem e fala, meu Deus, reconhece o seu erro e fala assim, pai, me perdoa, mãe, me perdoa, eu exagerei, eu fiz isso, olha, não devia ter falado aquilo, me perdoa, e começa a rolar lágrimas, tanto do pai, da mãe, quanto dos filhos. Eu não sei se você tem tido essa experiência cristã dentro da tua casa, mas tenha. Ensine seus filhos a pedirem perdão e voltarem, para que eles não se percam. Isso é a presença de Deus. Nós temos que reconhecer nossos erros. Nós temos que olhar e falar, Senhor, é mais importante a tua presença e eu me humilhar, pedir perdão, do que eu ficar orgulhoso, ficar duro e não pedir perdão e a tua presença se afastar. Eu quero a tua presença. A palavra do Senhor fala que o povo que não tem visão, não tem profecia, não tem palavra, se corrompe. A palavra corromper vem do original no grego, significa soltar as rédeas. A palavra corrupção vem de rédeas soltas, deixar solto, sem limites. O povo que não tem a palavra é um povo que fica sem rédeas, sem limite, começa dentro da igreja e depois na sociedade. Quando você não conhece a Deus, para nós encerrarmos, a adoração desse povo é fraca. O povo que não conhece o seu Deus, não adora. O povo que não conhece o seu Deus, quando há o culto coletivo, quando a congregação dos santos se reúne, o povo não consegue adorar, porque não conhece Deus. Eu só adoro aquele que eu conheço. Não conhece os atributos de Deus, a onipresença, a onisciência. Não conhece o amor, não conhece a graça, não conhece o perdão, não conhece as características de Deus. Então, se eu não conheço, para que eu vou adorar? Não conhece da misericórdia, não conhece Deus. Então as pessoas que não conhecem Deus dificilmente irão adorar ao Senhor, principalmente em dias de crise. Adorar é muito mais do que cantar músicas evangélicas. É glorificar a Deus quando você viu a chuva hoje de manhã e falou assim, Senhor, está precisando mesmo, obrigado pela chuva. Isso é adorar. Obrigado.
Senhor, obrigado pela noite, pela caminha que eu tive para dormir com um cobertor. Obrigado, isso é adorar. É reconhecer Deus na tua, isso é adoração. Você comer um pãozinho de manhã, tomar um copo de café, é glória para Deus. Obrigado pela provisão. Jeová Jiré, o Deus da provisão, proveu mais um dia o pão. Isso é adoração. Se eu não conheço que Deus é provedor, eu não adoro. Tu és Jeová Rafá, o Deus que cura. Nós cantamos aqui Jeová Rafá, e as pessoas leem o nome dele Jeová Rafá ali na canção, não sabem o que é Jeová Rafá. Jeová Rafá é Deus que cura. Eu e minha casa temos experimentado o poder do Deus que cura através de Jesus. Tu és Jeová Rafá na minha vida. Eu conheço que Ele cura, eu adoro. Ele é Adonai, o Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, o Deus que tem todo o poder sobre o céu, sobre a terra. Isso é conhecer um pouco de Deus. Então o povo que não conhece não adora. Então o louvor fica fraco, a adoração é debilitada, a igreja não cresce espiritualmente porque não traz a presença do Espírito Santo que move e quebranta. A igreja não tem o mover do Espírito Santo que convence o pecador que entra aqui do pecado. Não tem. E aí, quem é culpado? O ministério do louvor não está muito bom hoje. O pastor, o obreiro não estava legal hoje, por isso que não fluiu. O céu estava de bronze aqui na igreja, porque os diáconos não intercederam direito. Talvez falta conhecimento de Deus para você, para que atraia a presença de Deus na tua vida, porque 5 minutos, 1 minuto, um adorador que conhece um pouco de Deus começa a adorar, a glória dele desce. E Ele é merecedor. Ele é merecedor.